Alô, Rio! Estamos começando mais um podcast aqui no centro da cidade, na rua Álvaro Alvim, na nossa base operacional. E hoje temos um convidado muito especial, um ator, diretor, entendeu? É um cenógrafo também, né? Já foi dublador, tradutor, né? Um homem que dirigiu diversas novelas em emissoras, principalmente na Rede Globo. E para participar dessa entrevista está aqui Zé Maria Rodrigues, ator, autor, dramaturgo, o Sérgio Papito, ator, professor de História e inspetor de Polícia Civil, está botando todo mundo em cana, é com ele mesmo. Quem dera. E o diretor do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, ator, diretor, esse cara é tudo, Fernando Reschke. E Fernando, olá, minha gente. As honras são todas suas. Apresente o nosso convidado hoje para a galera que está nos assistindo. Bom, a gente se conhece há quantos anos, né? Poxa, praticamente desde que Você é Kozlovski, não é? É, meu nome verdadeiro. Porque eu também não sou Reschke, então... porque quando eu comecei carreira como ator, eu achava que ia ficar muito grande para botar na fachada dos teatros e dos cinemas, aí cortei, diminuí o nome. Eu ainda tenho programa... Isso é uma piada, por favor. Eu sou Repitsky. Olha que loucura. Aí no tablado ainda era Repitsky. Maria Clara. Eu fiz 2 espetáculos lá, então no programa aquele nome me incomodava, que tinha Zembinski, né? Era perto, né? Aí era perto. Mas aí o Eric Zepek, olha só, né? Lembra? Lógico, claro. Maquiador. Pois é. E aí o Pernambuco de Oliveira foi no tablado. Vamos inaugurar o teatro. Estou contando a minha vida, mas é rápido isso. É o teatro infantil, né? No Princesa Isabel, a fundação. Aí Orlando, esse nome é horrível, Orlando Miranda. Esse nome não, tem que passar uma tesoura. Aí ficou Reschke. As consoantes sumiram, viraram só. Porque são 4 consoantes, é muito difícil escrever aquilo. Demais. Embora a gente tenha. Timberg é mais fácil, né? Claro. Natália Timber, fica mais. Zembinski, muita gente enrolava a língua. Enrolava para falar o nome. Tem que tocar na TV Globo, né? A gente sente na carne isso, que eu acho uma pena, né? Eu não torço ao contrário. A gente sente que teve uma mudança, né? Uma mudança assim radical, né? Porque grandes personalidades que fundaram muito antes. Quem me levou para lá foi o Graça Mello. Eu fiz teste, não tinha elevador ainda no Jardim Botânico. Olha, é muito antigo isso. Você entrou depois ou antes, que tinha, lembra dos elevadores do Jardim Botânico, estavam construindo, eu fiz teste com, que é o pai do Gonzaguinha, do Gonzaguinha não, pai do Guto Graça Mello, era o Graça Mello pai, e aí fui fazer o teste com ele, aí ele me conservou lá, aí fui pro teatro, bom, enfim, então, era uma outra época, uma outra gente, eu tive alguns contratos de trapalhões, o Avancini me protegia, gostava do meu trabalho, que bom, né? Então, como é que você vê essa mudança, que eu sinto que eu não sinto que é para melhor, sinceramente? Eu acho que a mudança é natural, né? Existe são processos, né, que acontecem, especialmente no audiovisual, né? A TV Globo começou numa época que ainda não tinha internet, não tinha seriados na internet, né? Não tinha esses acessos que hoje as pessoas têm a várias produções, né? Produções de alto nível. E isso certamente determinou uma mudança também, né? Em toda a programação, a ideia, tudo que está por trás. Tecnicamente também houve uma evolução também muito grande, né? Você também já teve lá nesses tempos, né? Era outra maneira de se gravar, outra maneira de se fazer. Isso também evoluiu até pela exigência do público, que hoje consegue ver na internet produtos refinados, com um acabamento super legal, e a TV Globo tem que seguir esse modelo, né? Então, isso exige uma mudança, evidentemente. Agora, esses contratos vitalícios, né? Quer dizer, tinham pessoas não trabalhando, né? E ganhando. Você acha que isso contribuiu para essa queda de mandar as pessoas todas embora? Olha, eu não tenho muita base para te responder a isso, avaliar. Mas também volto a dizer que isso é uma coisa meio natural, né, que aconteça. Né? Porque o lucro diminui, né? Porque... Isso aconteceu com Hollywood também. Hollywood, durante muito Hollywood tempo, cinema é assim. Tinha os contratados, que eram contratados por anos, aí chegou uma época que já não dava mais para você ter aquelas pessoas contratadas, e aí você tinha que, não sei se pelo lado econômico, por outros lados também, mas isso sofre uma mudança, evidente. Você que também é empresário, um funcionário custa o dobro, não é isso? Claro.
É o salário mais o dobro, fora o plano de saúde. Então, isso é um montante que a firma quebra, né? Vamos chamar assim. Claro. Eu cheguei a trabalhar na TV Tupi, acabou. TV Rio, não fiz nada. Então, quando disseram que a TV Tupi ia fechar, TV Celsa, eu fiz a última novela com Jaci Campos, A Maldição do Barão Gonçalves, Teresa Raquel. Então, quando acabou aquilo, né, foi no palco da Natal de Paiva, ainda era ali, o estúdio, né? Estúdio com plateia. Então aquilo doeu muito as pessoas serem. Eu fico pensando como é que é mandar embora vários nomes que fundaram, assim. Tarcísio Meira. Foram mandar o casal embora. Então a gente sabe disso. Então, chegar numa sala, um funcionário, dizer que são umas pessoas que construíram, é duro, né? Construir uma emissora desse montante e você não faz mais parte do casting. A partir de amanhã você não tem mais plano de saúde. É uma facada, porque... Eu, no meu caso, eu trabalhei na TV Globo durante 40 anos, nunca tive problema rigorosamente nenhum. Pelo contrário, sempre fui extremamente bem tratado, consegui fazer trabalhos bem legais lá. Mas chega uma hora que eu mesmo Você foi dispensado? Não fui dispensado. Você se aposentou? A gente entrou num acordo. Eu falei, olha, realmente eu quero fazer teatro, eu não quero ficar só preso aqui fazendo uma novela atrás da outra, um seriado atrás do outro, eu quero também fazer outras coisas, né? Claro que tem a vantagem do salário, tem tudo isso. Né, claro. Mas chega uma hora que você também se diz, não, eu ainda tenho idade e energia suficientes para me aventurar em outras coisas. Depois de 40 anos, você diz, olha, tchau, obrigado. Foi uma saída super honrosa, sem problema rigorosamente nenhum. E guardo ótimas lembranças de todos os 40 anos que eu passei. Olha, pegando esse gancho. Então, o que você está fazendo agora no momento? Você saiu para dar esses voos, teatro, outras coisas. O que você começou, então, a partir daí, a desenvolver? Eu comecei minha carreira como ator de teatro, né? Bem garoto, né? E aí chegou uma hora, quando me chamaram para fazer televisão, que eu fui como ator para televisão, eu me apaixonei por aquele processo que era usado lá para a feitura das produções. E aí comecei a me interessar por direção. E aí virei diretor, isso nas séries brasileiras, né, quando eles criaram, e isso em 1979, depois já estava há alguns anos lá, eu enchi o saco tanto das pessoas lá que acabaram me dando um cargo lá de assistente de direção. E eu fui com carga pesada e logo depois que começou já me disseram, ó, próximo episódio é você que vai dirigir. Eu falei, caraca. E aí dirigi, me dei bem, aí virei diretor lá. Você começou com o Eva Rossano, não foi naquela época? A primeira novela que eu fiz... Olha, eu lembro você com o Eva Rossano. Ele era uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito legal. Ele era uma pessoa muito legal, um profissional, um exemplar. Muito. E aprendi muito com ele. E ele me deu muita força. A Moreninha, né? Não, Moreninha eu até nem fiz. Mas você não fez? Fiz Escravizaura, né? Fiz a Sucessora. Fiz vários produtos com ele, alguns de muito sucesso também. Né? E aí me desenvolvi lá como diretor. Mas aí chegou uma hora, como eu falei, eu comecei no teatro. Nunca deixei de fazer teatro. Sempre que eu tinha um intervalinho lá na televisão, ia dirigir ou atuar como ator. E aí chegou uma hora que eu disse, eu quero fazer teatro. E aí tenho feito, graças a Deus, uma peça praticamente... Está com algum trabalho agora? Sim, estou com uma peça que está em cartaz, aqui na Justiça Federal. Qual é? Maestro Selvagem. Que é a história do Carlos Gomes, que é uma história que ninguém conhece, aliás, ninguém conhece Carlos Gomes. Todo mundo conhece o Guarani, mas não sabe que é dele, sabe que é a música que toca na hora do Brasil. E aí eu comecei a ouvir a obra dele e fiquei fascinado, né? E a Miriam Halfin, né, tinha escrito um texto sobre ele. Eu falei, Miriam, vamos montar, eu quero que as pessoas conheçam a música do Carlos Gomes, que é uma música fantástica. E aí ela escreveu um texto e a gente está fazendo uma carreira que acaba, aliás, essa semana. Convido seus fãs aí para que assistam. E é isso, não paro, e já vou começar. E já está com outro projeto? O outro projeto já está em vista? Já estão em vista. Aí eu vou voltar de novo para o Pinter, que é o Harold Pinter, que é meu autor favorito. Já vai ser a 5ª peça dele que eu vou dirigir, que, se Deus quiser, deve estrear em março do ano que vem. Beleza, Zé Maria. Você... A peça que você está fazendo do Carlos Gomes, você falou o nome, mas passou rápido. O título da peça?
Maestro Selvagem. Maestro Selvagem. Porque ele era considerado uma Isso, pessoa extremamente difícil e era dado a acessos de... Tanto é que tem um livro do Rubem Fonseca maravilhoso sobre ele. O livro é absolutamente fantástico, chamou O Selvagem da Ópera. E, de certa maneira, a gente até tirou o selvagem, se bem que é uma palavra normal, usual, mas do livro do Rubem Fonseca, que é uma obra-prima. Mas o elenco é solo que você faz? O Luciano Quirino, né, que é um ator maravilhoso, um ator absolutamente fantástico. Pouca gente sabe que o Carlos Gomes era negro, né? E isso também é uma surpresa para todo mundo, e até porque naquela época ele tirava onda de que não era negro, né? Ele próprio. Isso, século passado, século XIX, segunda metade do século XIX, né? E aí ele alisava o cabelo, e alisava o bigode e tal. Dizem até que usava uma maquiagem para clarear a peça, mas isso não importa. O mais importante é que ele era extremamente talentoso e criou óperas incríveis, não só óperas, uma série de obras musicais absolutamente de primeiríssimo nível, né? Outro dia eu fiquei sabendo, eu não nem sabia disso, soube depois que a peça estreou, que até hoje a segunda ópera mais tocada no Scala de Milão é o Guarani. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, você nem sei quando foi feito, foi montado. E é uma coisa maravilhosa. E ele, na Europa, especialmente na Itália, onde ele viveu muito tempo, ele é muito conhecido, muito respeitado. Não, e foi disso que foi a maior homenagem feita a um brasileiro no Brasil, foi para ele, quando ele voltou da Europa. E foi logo depois que virou a República, foi um dos mais esquecidos, foi ele. É verdade, porque ele apoiava o Dom Pedro II, né? Era protegido pelo Dom Pedro II, até ele fala. E morreu no Pará esquecido, lá quase. No Pará, lá em Belém. A Lei Áurea foi antes, né? O quê? A Lei Áurea foi antes? Sim, foi. Bem antes, 1888. Ele faleceu em 1896, É. quer dizer, um tempo depois, né? E ele fala isso na peça, ele foi convidado para escrever o hino da República, e ele se recusou porque ele era muito ligado a Dom Pedro II, né? Então ele falou, não vou fazer porque eu não quero trair Dom Pedro II, que ajudou muito ele durante toda a vida dele. Muita gente falava que o Carlos Gomes era, cria da casa, né? Pejorativamente dizendo um negro que era subserviente ao seu não é bem verdade isso. Mas, de certa maneira, é porque ele era protegido. Ele era legal, ele cria era da casa. Ele já chegou lá grande, ele não chegou pequenininho. Sim, mas ele foi deixado na história por causa disso. Por causa dessa questão desse ligado à monarquia, que era escravocrata, porque... e ele se resignava, era subserviente ao regime. Mas o mais importante disso tudo por isso que ele se perdeu. O mais importante disso tudo é a obra dele, a obra que ele deixou. Maravilhosa. Que é uma obra fantástica que as pessoas pouco conhecem. O pessoal não tem memória, né? Não tem memória, não tem conhecimento, cultura, né? Não tem conhecimento. Eu acho que não se tem interesse, também de sem produzir, dúvida, né? sem dúvida. Eu não entendo como é que não se monta o Guarani, o Escravo, que é até melhor, considerado até uma ópera melhor do que o Guarani, que é uma ópera fantástica. A gente usa um bom pedaço dela no espetáculo, porque eu fiquei fascinado quando eu ouvi a música dele. Era absolutamente incrível. Se tinha influência de Wagner, influência de Puccini, sei lá, de Rossini, não sei. Não dá para a gente avaliar, mas você ouvindo, você diz, poxa, coisa incrível, coisa maravilhosa. Um autor brasileiro, um negro brasileiro, que fez uma carreira internacional. Que é esquecido, né? Relegado à segunda. Praticamente desconhecida. Tem um teatro no nome dele. Oi? Tem um teatro no nome dele. Tem. E a estátua na... Mas ninguém sabe. Mas quem é esse cara aí? Né? Fala assim direto. Prefeitura. Ninguém sabe quem é. Prefeitura. Uma pena, né? O Carlos Gomes. Que abriu agora há pouco, né? Que bom, né? Graças a Deus. Não tem o chacho fechado, uma loucura. Agora ele não era subserviente, ele era brigão. Ele era de... Só que quem pagava tudo para ele era o A imperador. coroa, né, bicho? Então ele é subserviente, uma classe dominante do país. Então quando eu ver a República, que a República cai com isso tudo em terra, da questão do império, da escravidão, etc., ele é relegado a segundo plano. Exatamente. Porque ele era muito ligado à casa Mas de Bragança. ele foi um defensor da abolição da escravatura. Sim. E ele batalhou muito por isso. Ele é reconhecido como um dos batalhadores. Mas a história Não, mas a República é contada pelos vencedores, não pelos vencidos, né? Mas a República foi feita exatamente por isso, porque quando a Princesa Isabel assinou a lei, os caras ficaram perdendo e falaram, mas você vai acabar com o Império. Você acabou com o Império. E foi exatamente. Não, porque eram os grandes. Até a questão homens da libertação dos escravos, Dom Pedro II estava fora. Princesa Isabel assinou
até mesmo para a questão de que, se de repente tivesse problema, o imperador retornando cancelaria a lei. Mas o que aconteceu? Eles fizeram um projeto que todos os barões do café iriam ser indenizados pela libertação dos escravos. Só que aí todos os escravos foram cadastrados direitinho, quantos eram, quanto valia, etc. E foram botados todo esse arquivo foi colocado num cartório. Mas esse cartório pegou fogo misteriosamente. Já tinha queima de arquivo naquele tempo. tempo? De Brasil, né? Aí, aí já tinha queima de arquivo. Ficou insustentável, né? Como é que você vai dizer alguma coisa? Aí, por causa disso, tiraram o Dom Pedro. Até mesmo quando, não lembro agora, o militar que foi falar para o Dom Pedro que estava sendo deposto, ele estava com medo de falar com o imperador, né? Ai, não, Vossa Excelência, queria relatar que o senhor foi deposto. Aí o Dom Pedro disse, não, está tranquilo. Pegou os panos dele e foi embora, foi para a Europa. Né? E foi uma grande perda também. Né? Eu acho que até esses dados são importantes, todo mundo tomar conhecimento. Mas eu acho que, volto a dizer, a coisa para mim mais importante é o valor da obra dele. Sim. Independente dele ter apoiado Dom Pedro II, etc. E tal. Ele é fantástico. Que é fascinante, é absolutamente fascinante. E por isso que eu acho que a gente tem que fazer um esforço para que o público vá tomar conhecimento. E essa peça, você vai continuar, vai para outros teatros, pretende viajar? Existe uma possibilidade de no próximo ano ela voltar. Mas isso eu não sou produtor, eu sou só o diretor do espetáculo. Correto. Mas parece que é uma coisa que está em conversações e tal, porque ela está tendo uma repercussão altamente positiva, então é bem possível que ela volte. É um espetáculo que é só essa semana que está lá? Agora todas as temporadas são um mês, né? Um mês e meio que já está. Esse é o funcionamento. Então a gente ficou um mês, foram 4 semanas, 5 semanas da peça em cartaz. Né? E a gente a resposta? Buscando a possibilidade de. E a resposta? E a resposta? Foi bem positiva, né? A gente está tendo uma ascensão em termos de público, né? O público está começando, é o boca a boca que começa a funcionar também, porque hoje também é complicado você divulgar, né? Não tem mais no Globo, que tinha aquela... Acabamos jornal, de falar isso. Todo mundo, o Samir Moura acabou de sair, a Zé Zamberg, e a gente falou que a divulgação dos espetáculos, né? Então muito pequenos os espaços, né? Como você falou, o tijolinho que existia, aquela página, o Jornal do Brasil, os outros jornais dando, as rádios sempre tinham espaço, os programas, a gente ia no Haroldo de Andrade, só ligar, ele dava nota, falava. Jornal do Brasil, da revista. Eu tenho coleção de revista, Jornal do Brasil, de domingo, que saía lá, o meu tijolinho também fazia. Tem lá Fernando Resch, enterrado na areia no Escorpião Escarlate. Tem uma foto dele lá. É um filme. Tem um material que dá para fazer um museu. É uma amostra. E isso aí faz falta, né, Ari? Com certeza, sem dúvida. Esse desinteresse é incompreensível, né? Porque você pega o segundo caderno do Globo, por exemplo, fala de cinema pra caramba, seriados de televisão, fala de literatura, tudo bem que fala legal, mas por que não fala de teatro? Cadê o teatro? Cadê a sessão sobre teatro falando dos espetáculos? E, eventualmente, se faz uma matéria... Faz uma apanhada, assim, do que está aí. Agora, ainda assim, o teatro é uma coisa que vai existir para sempre, né? Ainda assim, muita gente ainda vai a teatro, tem várias peças que estão em cartaz e com muito público, porque, felizmente, luta, né? É uma experiência única essa de você sentar numa poltrona e ver uma história sendo contada ao vivo ali na sua frente, né? Isso não tem experiência na televisão, nem no cinema, nem em nenhum outro lugar. E tem ingressos salgados, né? Também. Muito salgados, gente com patrocínio. É uma loucura. Agora, tem esse cantor, Bruno Marques, eu canto, né? Mas é de outro papo. 1.250 ingressos. Como é que vai um casal? Você viu quando ingresso? Não tem meia, não. Eles não falam, não. É claro que a garotada que vai. Ele é um ídolo da garotada. Mas é show, 1.250. Passado em 4 vezes. É a mesma coisa. O teatro competindo com o futebol. Não dá. O futebol milhões de pessoas dentro de um Maracanã. Não dá. O teatro a gente coloca lá 300, 400 por sessão e tá ótimo. Por aí vai. Eu soube hoje que vai reabrir o Teatro João Caetano. Governo do Estado. A primeira peça será uma homenagem a Michael Jackson. Jura? Eu não entendi. Vocês entendem? Você que é um diabo, você já diretor sindical dos artistas está aqui. Michael Jackson, tudo bem, é um artista pop, blá blá blá. É um musical, que porra é essa? Mas João Caetano não é para um outro tipo de trabalho, ainda mais para abrir. É uma companhia brasileira. Para reinaugurar.
envolvido em Está escândalo de passando na pedofilia, cabeça da secretária de Cultura do Rio de Janeiro. Porque é da secretaria essa porra, né? Do Estado, né? Então, Zé Maria Rodrigues, eu quero ver você indignado. Eu não estou indignado, não. Eu não sou indignado. Está conformado, Zé? Estou conformado, porque o Brasil, rapaz, isso é o mínimo. O Rio de Janeiro está entregue, rapaz. Você tira aqui um pedacinho aqui, Leblon, Ipanema, Botafogo, coisa e tal, bababá. O resto está tudo dominado. E está dominado na política também. O secretário de Cultura do município, o secretário, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, nem pagaram os prêmios. Especialmente na área da cultura. Mas não era para botar você lá, Ari, com o Carlos Gomes? Era, claro. Para abrir com um trabalho desse? Vai abrir com o Michael Jackson, o Teatro João Caetano, o do maior, o nome do teatro brasileiro aqui? O que é isso? Na Praça Tiradentes? Michael Jackson, o que tem Michael Jackson? Não, Maia? Praça Tiradentes é outro papo. Não, e teatro de revista. Não, a gente não pode esquecer que ele é estrangeiro, não tem qualquer tipo de desculpa de influência na cultura brasileira e envolvido em escândalos de pedofilia, caramba. Não sabe disso. Eu, honestamente, eu não tenho nada contra o Michael Jackson. Mas a verdade é essa. Mas no teatro é essa. A verdade é essa, doa quem doer. Toca aí o Michael Jackson aí. Porra, mas no teatro, João Caetano reinaugurando. Tinha que inaugurar com Mambembe, Porra, né? não é um tiro? É, Mambembe. Mambembe, Bom né? espetáculo. Mambembe, imagina. Tinha que ser uma orquestra sinfônica, né? Claro. Né? Para poder... Um balé, né? Um balé bacana. De baile, Pô, pelo amor de Deus, rapaz. Tem tanta gente fazendo um trabalho bom. Fernanda Montenegro está com um monólogo aí, que ela está fazendo uma leitura dramatizada. Tá lotando em muito São Paulo, importante, lotando. muito bacana. dúvida. Poderia, né? A diva do Minha senhora, teatro, se né? liga. Ari, você no teatro, quantos anos você até passar para a televisão? Como é que foi essa? Bom, eu estou comemorando esse ano 60 anos de profissão. Opa! Comecei muito garoto, mas, como eu falei, eu comecei no teatro, né? E eu não me desligo nunca do teatro, é a minha grande paixão. Mas eu adoro televisão, sempre adorei muito fazer televisão. E, como eu disse, eu sempre consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Claro, quando fazia uma novela muito complicada, às vezes ficava 6, 8 meses só me dedicando àquilo, não dava para fazer. Mas no dia que acabava a gravação, uma semana depois eu estava ensaiando já uma peça que estrearia depois. Nunca, para mim, na verdade, eu não, como criador, como diretor, para mim é tão estimulante bolar uma obra de teledramaturgia quanto uma peça de teatro. Talvez eu goste um pouquinho mais de fazer teatro do que de televisão. Mas, para mim, me desperta o mesmo tipo de estímulo intelectual, assim, no sentido de, não, eu quero fazer uma coisa legal. Porque, para que a gente faz isso? Para mobilizar as pessoas, né? Mesmo na televisão. Né? Na televisão, eu não sei quem são as pessoas que assistem, mas no teatro você vê as pessoas lá. Então, quando você faz uma peça e você vê o público ou se emocionando ou pensando em cima do que você está fazendo ali no palco, isso, para mim, é o mais importante. Agora, por isso que eu adoro o Harold Pinter, por exemplo, meu autor favorito, né? E vou até a próxima peça que eu vou fazer é dele, porque ele tem essa capacidade de mobilizar o espectador, né? Vários outros autores fazem isso, mas eu gosto especialmente do Pinter porque ele tem esse intuito e ele é sempre muito bem sucedido. O público fica sempre ligado no que está acontecendo ali no palco, né? Assim, a sua origem judaica, né? Como é a minha também. Então, você procura algum texto, né? Na sua coletânea de espetáculos. Eu, quando participei de um violinista no telhado, foi tão gratificante. Foi teste, né? Fazer o mote alfaiate. E da Gomes eram 2 judeus, só, no elenco. Então, era tão gratificante, né? Porque a gente sentia aquela data antiga, o espetáculo era muito antigo, musical da Broadway. A gente teve assessoria dos americanos também. Mas ser judeu naquela hora foi tão importante. Você bota no seu hall, procurar um texto judaico, traduzido, né? Não, eu confesso a você, agora você falou uma coisa que eu parei para pensar, eu digo, não me lembro de ter feito alguma associação entre os trabalhos que eu faço ou a minha origem judaica. Até porque a minha família, claro, eram judeus, respeitavam a religião, mas não era uma família de ir à sinagoga, religiosa nesse sentido. Nem meus avós não eram também. E, embora eu nunca deixei de
de dizer que eu sou judeu, respeito o judaísmo e tal. Mas, sob esse aspecto, eu nunca me ocorreu isso. Eu já dirigi, por exemplo, uma novela, nem me lembro qual é, acho que era Caras e Bocas, que tinha um núcleo judaico. Aí chegaram lá e disseram, você vai ser o responsável pelo núcleo judaico, né? O sangue. E aí cheguei, às vezes, um dia até tive um problema sério com o autor da novela, porque ele colocou o dia do perdão, né, que é o Yom Kippur, que é a data mais importante do judaísmo, que é no pôr do sol, né, quando o dia acaba e a noite começa, tem a cerimônia. E ele, no capítulo, ele colocou a cena na parte da manhã. Na estrutura do capítulo, a cena entrava na parte da manhã. Aí eu liguei para ele e falei, olha, não dá para colocar essa cena, porque a gente está indo contra um princípio religioso do judaísmo, que é essa cerimônia que é feita no pôr do sol. Então, como é que a gente vai apresentar na televisão? Ele ficou danado, mas eu vou ter que mudar o capítulo, lamento, mas vai ter que mudar. Mandam ter feito uma pesquisa. E aí, ele, coitado, teve que refazer o capítulo todo por causa disso. Então, esse tipo de coisa, eu realmente eu defendo, né? O fato que aí era um erro crasso que a gente ia cometer, né? A gente ia ser debochado pelo mundo todo, geral, porque a novela é exibida em todos os lugares do mundo, né? Então, esse tipo de coisa, sim. Mas agora, você falou, vou pensar melhor, te dou resposta outro dia, se é algum ponto. Mas eu já dirigi até uma peça que chamava Carpa, que era uma peça bem interessante sobre uma mãe e uma filha judias. Carpa é um peixe, não é? Hã? É um peixe também. É um peixe. Era uma peça falava como fazer o gefilte fish, que é um bolinho de peixe judaico, né? Era um dos temas da peça, mas quer dizer, um detalhe da peça, era uma relação de mãe com filha, que foi até um grande sucesso a peça. Agora, a gente que começou no teatro, o amor que a gente tem pelo teatro, esse amor que você tem, eu tenho muita pena de ver muita gente jovem que está na televisão, inclusive, que fala, eu não gosto de teatro. Eu não vou a teatro porque eu não gosto de teatro. Eu acho isso uma coisa terrível, tão uma besteira tão grande, né? Porque ele nunca experimentou, porque quem experimenta a poeira do teatro, não esquece nunca, quer dizer. Exatamente, é outro tipo de coisa. Não, sempre, eu dou muita aula na Cal, no Wolf Maia, eu sempre estou dando aula. A primeira coisa que eu falo nos cursos de televisão, eu digo, tudo bem, vocês se preparem para fazer televisão, mas tem que fazer teatro. Um ator vai fazer teatro, vai fazer televisão, vai fazer cinema, ele não pode deixar de passar por uma experiência no teatro. Porque é no teatro onde ele efetivamente aprende qual é a função do ator, como é que um ator trabalha para estruturar um personagem, para criar um personagem. Então eu sempre digo isso, e o teatro então me admira, eu sei disso que você está falando. Eu às vezes escuto, mas entra por aqui e sai, não vou discutir com a pessoa por causa do que ia dizer um palavrão, mas não vou dizer não. Dane-se. Então, mas correspondente que é mais eficiente. Essa visão de alguns atores jovens, como ele falou, que estão chegando, que a TV também dá muita margem para absorver pessoas assim, porque é influencer. Influencer tem não sei quantos seguidores, vai ser legal na televisão. Né? Aí tem isso. Aí não precisa fazer teatro, não. Aí acha que não precisa. Acha que vai, porque né? Aí dá trabalho para quem? Para o diretor. Com certeza, porque a televisão ela habituou muito o ator, até tem uma certa explicação para determinados personagens, porque o ator faz um personagem, eventualmente ele vai ter um dia com 8, 10 cenas para gravar, então é difícil para ele estruturar aquilo. Mas porque ele trabalha muito no exterior, ele não trabalha interiorizando o personagem. Coisa que você tem que fazer no teatro. E é por isso que eu acho que o ator tem que fazer teatro, para ele aprender como é que cria um personagem para vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Você vê qualquer novela no ar, você vê que 80, com raras e honrosíssimas exceções, o ator faz como se tivesse decorado o texto e faz lá mecanicamente o que ele tem que fazer. E pior que grande parte do público aceita aquilo numa boa. Porque não sabe a diferença. Não consegue reconhecer. Não tem o hábito. Né? O que acrescenta para o ator chegar lá e imitar uma coisa real? Não significa nada. O grande barato é justamente você ter uma coisa interiorizada. Criar um personagem, né? Estabelecer uma ligação. Isso aqui dava para ficar falando horas sobre isso. Né? Agora, o coach, né? Porque sempre tem um coach que auxilia o ator, né? Até o dialeto, né? O coach tem um problema, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, pois é. Porque ele prepara o ator, e a novela, por exemplo, é uma obra aberta. Então ele prepara o ator no início da novela. Chega no capítulo 10, eles fazem aquele group discussion, né? Mas tal personagem, não sei o que. Aí você chega lá um dia, você vê o texto e o personagem mudou. Porque teve uma recomendação no sentido. Então, para que adiantou o coach? O coach preparou de um jeito, e aí chega na hora você tem que se adaptar a uma outra visão. Então, é complicado. Tem ótimos coaches, não estou dizendo que não. Tem uns que sabem a medida de preparar o ator
para ele fazer o papel, mas não pode ir muito a fundo. Eu lembro que no Rabo de Saia, com a Vancini, né? O personagem era bom e tal. Então, ela ensinava o sotaque de nordestino de 1937, é diferente, né? A maneira de falar. Então, esqueci o nome dela, ela estava, a maneira de falar, o acento, é difícil, o acento, você deve saber isso, porque é outra época, vocês falam mais à vontade, porque é do Nordeste também, então vocês falam de outra maneira hoje. Você fez rabo de saia também. Você fez rabo de saia? Fiz a pontinha. O meu era... Mas a pior coisa que tem é sotaque, né? Sotaque em televisão, com essa aquele elenco grande, cada um fala de um jeito, é difícil. Pois né? Você tem que ficar um ano se preparando para poder falar com sotaque adequado. E é datado, ela falava, 1937 não falava assim. Não é só não é show de humor, né? Fica um personagem de humor, não era. É caricato, né? Porque estou falando como é que isso auxiliava. Mas é como ponto eletrônico, isso é outras coisas. Eu substituí o recente, o Beisola, né? Marcos. Sabe quem é, né, que fez o Beisola? Então, ele foi de repente, chamaram. Ótimo ator. Aí queriam dar um ponto eletrônico, eu não sei usar ponto eletrônico. Marcos Oliveira, eu não sei usar ponto eletrônico. Aí tinha que estirar de repente. Não sei, a mim atrapalha, o meu ritmo é diferente dele, né? Que está falando, entendeu? Eu lembro que eu fiz um Dercy Gonçalves, Dercy Comédia na época. Ela fazia a Dona Castidade, eu era o Caxinho, eu era o filho dela. Ela já usava, né? Mas ela usava piada, né? Não estou vendo nada. Ela já jogava para piada. Fala mais alto. Era o Dari Reis, né? O Dari era o ponto. Mas realmente é difícil usar um ponto eletrônico. Não, tem atriz que usa, né? A Regina usava, a Regina Duarte. Usava muito. Mas ela tem um hábito de fazer. Uma outra ela tira de letra. Né? Você nem desconfia que ela está usando. Né? Mas, por exemplo, um teatro, um personagem que entra muito, e eles já tinham vindo do Vanucci, eles estão muito treinados, o tempo deles já era outro. Aí uma garotada nova, o mais velho era o Beisola, que era um anjo, né? Passava no céu, uma comédia, engraçadinho. E aí eu entrei muito no improviso, eu tive muito pouco ensaio, avisei logo, eu estou sabendo a história, eu vou entrar no improviso, porque eu sei a história, para mim fica mais fácil. Porque, estou falando, esse ponto, e o elenco esperando de você muito, né? Porque entra uma pessoa mais velha no elenco, meu ritmo é diferente dele, devido ao problema de saúde que ele tem. Ele trabalha sentado, né? O personagem tinha que andar. Aí eu fiz o Chacrinha, tem uma hora de uma roleta lá, aí joguei para o Chacrinha. Foi difícil, mas de uma semana eu peguei. E aí, não, eu estou dizendo esses remédios para ajudar, né? Para construir um personagem, essas ajudas que a televisão dá. O kill, né? Pode cortar. Aqui pode. Teve um probleminha com a nossa câmera aí, né? Aqui podia ter cortado, né? E emendado. Teve um ligeiro problema. Mas já corrigiu. Já corrigiu. Teve um probleminha na outra entrevista. Então eu senti que tinha parado, aí não parou. Aqui pode parar e continuar. Ele que edita mesmo, então. Excelente editor, pode contratá-lo em breve. Messias Martins. Pronto. Isso aí tá. Nosso editor é Messias Martins. Solteiro, jogado fora, bonito. Já está fazendo comercial. Mas Ari, você falou que dá aulas também, né? Pode falar um pouco do seu trabalho como professor de aulas de teatro e interpretação para TV? É isso? Tanto de interpretação para teatro, como direção também para teatro e televisão. Isso também. é na Cal? Na Cal. No curso? Na Cal, Wolf Maia, como é que é isso? O Wolf eu fiz ano passado o curso, esse ano eu emendei os cursos na Cal, não deu para fazer, não sei se ano que vem, mas eu gosto muito de dar aula. Porque eu também tenho um lado assim meio idealizado, assim, que eu acho que é legal pegar a nova geração e você passar a sua experiência, né? É isso que eu digo lá, agora estou num ponto da minha carreira, da minha vida, que é importante para mim passar a minha experiência para os outros. Não é exatamente ensinar, eu não sou professor, eu sempre falo, eu não sou professor. Eu estou aqui para passar para vocês a minha experiência de 60 anos trabalhando em teatro e em televisão. E é isso que eu faço. Você fez um espetáculo. Esse período de cursos dura quanto tempo? Assim, é um ano direto? Isso que eu estou fazendo são 6 meses. 6 meses. Isso que eu estou fazendo agora, ele começou em junho e vai até dezembro. Eu lembrei uma coisa, veio a imagem. Você fez um espetáculo com Cláudio Cavalcante, Érico de Freitas, você lembra disso? Qual? Com Cláudio Cavalcante, Érico de Freitas. Você fez um espetáculo juntos? Copacabana Palace, se não me engano. Não, Copacabana Palace. Você não fez com eles? Com fiz. Érico de Freitas, não fez? A gente fez. Eu lembro. Há muito tempo atrás. Pois é, mas a Bossa da Conquista. Que olha aí, Cláudio Cavalcante também? Era o Cláudio Cavalcante, Renato Machado. Renato Machado. E Dirce Miliaccio.
Olha que maravilha. Veio agora a imagem, uma coisa de muitos anos. Eu adorável o espetáculo. Eu lembro. Ari, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em 2 novelas que você dirigiu, né? Escrava Isaura. Não, Escrava era o Erval. Foi ator, né? Foi ator. Você praticamente você era ator, mas você também dava pitaco, essas coisas assim, né? Fazia seu personagem, né? Sim. Agora que eu tô lembrando você de Escrava Isaura, tu acredita? Do seu personagem? Escrava Isaura, o Ateneu, Senhora, né? Aquela novela também, O Feijão e o Sonho. Senhora, você falou Senhora do Destino. Não, Senhora. Senhora do Destino eu dirigi. Aquela outra, O Feijão e o Sonho, Cláudio Cavalcante, lembra? Várias novelas que puxavam a literatura brasileira. O que está faltando para a Globo voltar a fazer essas novelas de ponta, bicho? Que era o horário das 18. Que me desculpa, cara, só bosta agora. De uns 5 anos para cá, eu não consigo ver a novela, bicho. É muito ruim. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço nenhum ator. Atores pueris. 90%. Desculpa falar, eu não sou ator mesmo, não estou querendo cargo na Globo. Eu falo o que eu penso. E o que o público pensa. Muito ruim. Muito ruim. O que está faltando para a TV brasileira buscar de novo esses clássicos, entendeu? Que eram fantásticos, maravilhosos. Honestamente, eu não sei te responder. Eu acho que davam mídia, né? Que davam visualização, o pessoal gostava. Meu irmão, era 90% do pessoal vendo as novelas da Globo. O que aconteceu, afinal de contas? Olha, honestamente, você estava falando, não sei o que responder, ia ter que pensar para responder, porque realmente não sei dizer. Eu acho que tem uma degenerescência generalizada, né? Em termos de cultura, em termos de conhecimento, né? Há um tempo atrás as pessoas tinham uma visão mais objetiva, mais clara, com uma essência mais consistente do que estava vendo. Isso mudou, infelizmente mudou, a gente sabe disso, né? Você vê pelas audiências, a gente fazia novela antigamente que dava 70, 80 pontos de audiência. Hoje dá 20 e poucos de audiência, eles comemoram. Porque Escravizar parava o país, a sucessora parava o país. Eu lembro do Feijão e o Sonho, meu irmão, a rua ficava vazia para ver essa novela. Por outro lado, também, assim, eu quando comecei a fazer teatro, eu fazia escondido da minha família. Minha família não queria que eu fizesse teatro. Porque eu tinha que me formar. Naquela época você tinha que ser ou médico, ou engenheiro, ou arquiteto, que for. Né? E eu queria fazer teatro. Meu pai não sabia, minha mãe sabia, me deixava meio escondido. Eu no grupo amador no colégio, depois não sei o que, formando o grupo amador, mas meu pai absolutamente não sabia. Hoje em dia as famílias estimulam, por causa da TV Globo, por causa da novela, os filhos a irem para a televisão, vão ser famosos, vão ganhar dinheiro, etc. e tal. Né? E já não ganha tão grande assim. Isso também, de certa maneira, criou uma expansão do mercado. Né? E aí tem de tudo. Né? Não estou me valorizando como talentoso, essas coisas, mas hoje em dia qualquer um, eu vou ser ator. Eu vejo isso nas minhas turmas. Eu faço, às vezes dá vontade de perguntar o que você eu faço às vezes no Facebook, faço alguns podcasts aí. Tem uma possibilidade de evoluir. Né? Eu faço um TikTok. Meu irmão, tem um TikTok, é muito engraçado. Você vai lá entrar na live da menina, 200 mil pessoas, ela dormindo. Você acredita? Que isso? 200 mil pessoas. Mas ela está de calcinha? Não, ela. Se tiver de calcinha. Deitada, juro por Deus. Deitada. Está esperando ela. Com o busanfão de. Assim. Tem a busão. De Gemidol. Tem a busão. 200 mil seguidores. Né? 30 mil pessoas ao vivo. Olhando e manda bastões e manda não sei o quê. Caraca, que porra é essa? Põe o resto deitado lá. Tá entendendo? Vai ter um movendo. Tu tá entendendo? É uma coisa muito louca. Pode crer. É uma coisa muito você devia doida. Começar a fazer sem camisa agora. Passar. Mário, o que ele falou tem sentido. A Globo, ela teve... estabeleceu no horário das 6, que era esse tipo de novela, né? Adaptada. Já. O Erval Rossano tinha mão para isso. Fantástico. Né? Aí a das 7 era sempre Água com Açúcar, aquela comédia, aí o Silvio de Abreu, aquele pessoal, aí amenizava um pouco, e
A outra, das 8, que agora é quase 10 horas da noite, era o Dramalhão, o Folhetim, o Galã, Dias né, Gomes. aquele papo, né? E depois ainda tinha das 10. Das 10, que era tinha aquelas outras, né? aquela mais então, pesada, essa toda né? foi desfeita Janete Claire. para atender um novo público que talvez não queira saber sobre Feijão e o Sonho, de quem escreveu, Caramba, sobre, mas é um absurdo entendeu? Eles querem uma isso, história mais agora diluída e coloca-se lá uns ganchos. Não tem conteúdo, não tem nada. Tem umas novelas que não tem pé nem cabeça. Fico vendo assim, caramba, sabe, não me diz nada, não me diz como culturalmente ser brasileiro. Pelo Mari, menos eu vejo, assim, um ator, Que eu não vejo mais novela. um bom elenco salva uma novela? Dificilmente, né? Qual é o mais importante? É uma história que você está contando. A história tem que criar interesse. Não adianta você ter bons atores numa história ruim, que não desperta interesse nas pessoas. Né? Por melhor que sejam os atores. Né? Enfim, eu acho que o mais importante é você ter uma boa história sendo contada. Isso também vale para o teatro, né? Você tem que ter uma boa história, contar uma boa história que mobilize os espectadores desde o início. Uma boa história, as novelas também. Então, Só que contrário. a novela é diferente porque pode mudar. Você pode chegar no capítulo 15, vai mudando o rumo. tira o autor, chama outro, sei lá, dá um jeito qualquer. Entra De alguém. repente, em muitos casos melhorou Salva. e até virou sucesso. Tem várias histórias de novelas da Globo que começaram, não foram bem aceitas por causa da história, que não sei o quê, trocaram o autor e ela deslanchou. Isso pode acontecer também porque é uma obra aberta, né? Novela é uma obra aberta. São 100 e não sei quantos capítulos. Cinema, você chegou a fazer algumas coisas? Só como ator. Só Meu como sonho ator. sempre foi dirigir cinema. Quem sabe posso entrar para o Guinness, o diretor mais velho a fazer um filme. Mas meu sonho sempre foi fazer cinema. Tanto é que gravando novela, mas especialmente seriado, Carga Pesada, que eu comecei, era um barato por causa disso. Eu podia fantasiar que eu estava fazendo cinema, porque era uma câmera só. A gente era um programa basicamente de externa, então era uma câmera só. Pô, bota a câmera aqui, vamos fazer aqui, né? Pensando na edição, essas coisas que... E era uma pedreira. Na novela, propriamente dito, que é feito no estúdio, você vai no corte, 4 câmeras estabilizadas, né? É mais complicado. E essas externas antigas eram uma pedreira, né? Mas eu me fascinava, eu adorava fazer externa por conta disso. E eu sempre procurei, às vezes eu brigava com o não, vamos fazer na externa, porque vai dar margem. Mas as pessoas lá têm que produzir, né? Tem que apresentar trabalho, né? Tem uma escala lá de tempo que você tem que obedecer. Tem uma equação na televisão que você tem que cumprir, que é a de qualidade e tempo. Ou seja, você tem que fazer com a melhor qualidade no menor tempo possível. Essa é uma regra que você tem que cumprir. Por isso que é um trabalho altamente especializado, não só do diretor, como do ator também, né? E esse tipo de atores que nós estamos falando agora, que estão chegando, se não tiver uma boa história, os atores não vão salvar a novela. É difícil, né? Aí, por isso que tem umas aí que estão sendo bombardeadas. Por isso que ele recorre ao exterior, porque não dá para interiorizar. Não dá para você criar o personagem como você cria no teatro, né? Porque vai chegar o capítulo e vai dizer, caramba, já me aconteceu várias vezes, eu estou chegando, mas como é que eu vou dizer isso aqui? Meu personagem jamais diria isso. Desculpa, mas vai ter que dizer, porque fazer o quê? Cria um mecanismo qualquer na cabeça, fantasia e faz, porque não tem como não fazer. Agora estão pegando as novelas antigas e reescrevendo, né? Agora a nova que vai ser a Vale Tudo. Por exemplo. A Odete Roitman, me desculpa, não gostei da atriz que vai se fazer. A Débora Bloch, que vai fazer. Não tem nada a ver. Me desculpa. Aí é o homem lá que escolheu. Não tem nada a ver. Que eu vejo a Débora Bloch como comediante, né? Aquela mas você está comparando... Mas eu gostava mais para a Glória Pires. Você está comparando com a outra. Eu tô falando. Acho que a novela vai mudar qualquer Não, vai ser uma bosta. Gente, eu vou lá falando, Vale Tudo, vai ser uma bosta. Não vai, esse aqui é noveleiro. Não vai ter pegada, bicho. Não vai vender o produto. Me desculpa, eu não acredito. Não, eu não estou defendendo nada, Nós nem vimos ainda o não, produto. sabe que não vai? Você ter a Beatriz Segal com uma grande vilã. Quem matou a Odete Roitman? Caramba, todo mundo parou, meu irmão. Quem tem uma carga boa, Renata Sorra faria muito bem. Eu saí do trabalho, patrão, não, todo mundo para casa para saber quem matou a Odete Roitman. Naquela época, né? Mas, cara, Papito, vai ter essa pegada. Mas a grande... O que você está pensando agora lá na emissora... Quanto tempo eles ficaram quebrando a cabeça para saber eu acho quem que nós vamos botar? Questão de valor. Que lembre a Segal, que chegue perto dela, ou não? Vamos fazer uma pessoa ao contrário.
Eu acho que foi questão de valor, de grana, que pagaram menos a essa menina do que a Glória Pires. Não, a Glória Pires pediu 2 milhões. 2 milhões. Acho que vale. Mas ela é contratada, não é? Não, a Glória Pires, não é? Levou o pezinho na bunda há muito tempo. A Glória Pires, Nossa, obrigado, você não é mais opção. O departamento deu uma reduzida, aquele esquema. Aí ela pediu 2 milhões para fazer. Aí não fiz, aí chamaram a dela. Acho que a Sorrat tinha essa imagem. Entendeu? A carga. Renata Sorrat. Ela está aquela mulher passada forte. da idade também. Mas vai se fazer, ia fazer uma grande vilã, cara. A Claudete Rocha mas é uma grande vilã brasileira, né? Uma coisa de bastante, época. né? Porque a novela tinha isso, ela era uma novela daquela época. Exato. Né? Ela lidava com temas e coisas que estava na época da abertura, né? Isso. Política, então dava para tratar. Eu não sei o que eles vão fazer. Eu acho que o grande erro do... Agora, a autora, ela é muito talentosa. A Dias, não é o nome dela? Eu esqueci o primeiro nome dela. Ela é muito talentosa, muito boa escritora. Pode vai readaptar a novela. novela. Tem um jeito de fazer uma readaptação. Eu já ouvi um papo que não vai ser como ela foi. Ela vai ter mudanças, vai ser o fio condutor. Acabou a matéria. Certamente. Esse que é o erro. A gente esperar que a novela seja igual ao que foi fazer um remake nunca dá certo. Não dá, vamos esperar que fazer Irmão Coragem com outro Tarcísio Meira. É verdade. Entendeu? Aí essas coisas, né, Maria? É por aí. Ari Kozlov, o seu trabalho agora está focado no teatro, né? E eu queria então que você falasse para a galera nossa onde está o espetáculo essa semana, né? E seus contatos, como uma pessoa possa até vir a saber dos seus cursos, né? É só procurar a Cal. Pode falar para a galera aí. A peça está no CCJF, aqui pertinho, né? Aqui na Cinelândia, que é um teatro maravilhoso, aliás. E vamos ter a última semana agora. Já fizemos algumas apresentações por um mês e um pouquinho, né? E está tendo uma recepção bastante positiva. E, enfim, depois eu não sei qual é a perspectiva que ela tem de continuidade. Isso realmente eu não sei. Bom, sobre a peça, é isso que eu posso falar. Quanto aos cursos da Cal, eu não saberia o que te dizer. Eu acho que quem tiver se alguém quiser fazer um curso, procure a Cal e se informe. Veja lá como é que está a programação. Eles têm vários cursos ótimos, de primeiro nível, com professores ótimos. Modéstia à parte. Quer fazer teatro, quer fazer televisão, primeiro vai para o teatro. Vai lá na Cal. Até para você cair numa de dizer, é bom mesmo para mim ou não é bom para mim. A pessoa tem que ter essa autoanálise para poder... O feeling. O feeling, para poder se jogar ou não na profissão, porque é uma profissão muito dura, né? Outro dia eu soube, por exemplo, que o Sindicato dos Atores do Rio de Janeiro, ele tem cerca de 6 mil associados. No entanto, o mercado de trabalho só consegue absorver 200, 300 pessoas por mês, mais ou menos. Então, isso significa que tem sempre 5 mil e não sei quantas pessoas desempregadas. Né? Então, é um mercado de trabalho que é meio desproporcional sobre esse aspecto, mas tem gente que dá sorte. Também tem gente que não dá aquele elemento que independe do talento, independe, né, de você estar no lugar certo. São vários fatores. Vários fatores. São vários fatores. Gente, nós conversamos aqui com um grande diretor, um ator maravilhoso também, que teve grandes participações em diversas novelas e nos deu a honra de vir aqui bater um papo com a gente, com Zé Maria Rodrigues, com Fernando Resque, com Sérgio Papito. E eu acho que o que foi conversado aqui, para quem está assistindo, vai ser bastante esclarecedor, até para você começar a pensar em como seguir na sua ideia de fazer teatro, televisão, que não é uma coisa assim, plinha, fada madrinha, e amanhã você está por aí. Não é isso, Ari? É isso aí, perfeito. Tá. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, foi ótimo ter aqui, ter vindo aqui bater um grande abraço. E poder chamar as pessoas ainda esta semana. Tem um Nós fim vamos de semana divulgar nas nossas redes sociais. Sessão quinta, sexta, sábado e domingo. Depois procurem os horários e vão lá assistir, porque é importante tomar conhecimento, especialmente da obra do Carlos Gomes. Beleza. Obrigado, Messias Martins. Obrigado, nosso querido Carlos Maia, fotógrafo. Um abraço. Daqui a pouco, mais um outro programa no nosso canal. Alô, Rio!